Fala, meus amores, boa noite, futuros concursados do Banco do Brasil. Estava meio afastado, né? Tá? Estava doente, mas estou de volta essa semana. Ritmo de gravações intenso, já gravando várias questões 2025, outras poucas que faltam 2024, já para entrar na plataforma do Banco do Brasil. Gente, um curso atualizado e focado. Já já o edital sai, você tem que estudar antes. É um ano de acesso, material com teoria e questões, não é teoria e encheção de saco. Lá a gente resolve todo tipo de questão. Quantos depoimentos nós escutamos? Professor, eu comprei o curso XY, o cara lá fazia em 15 linhas, o senhor faz lá rapidinho, molinho. Então, é isso, tá? Então, a gente prorrogou, inclusive, gente, por mais uma semana. Tá aqui na descrição do vídeo. Vamos embora. Gente, muita gente aqui no YouTube dizendo, professor, eu tenho dificuldade em identificar quando é que uma questão quer o X do vértice e quando uma questão quer o Y do vértice. Muita gente tem dificuldade em saber quando é que eu tenho o X do vértice e o Y do vértice. E pasmem, eu já mostrei aqui. Professores, quando pegam questões da Science Gran Rio, que te dá lá um intervalo, errando questões de X do vértice e Y do vértice. Aplica puramente a fórmula e erra. Dentro do curso eu mostro isso. Existe algo bem importante chamado de forma canônica de uma função de segundo grau. Nós mostramos isso dentro do curso. Inclusive todas que já caíram no concurso do Banco do Brasil, a que caiu na Casa da Moeda, na Caixa, nós resolvemos já todas dentro do curso. Então, o curso focado, não tem erro. Hoje, gente, eu vou diferenciar apenas como pegar uma questão e saber se é X do vértice ou Y do vértice. Às vezes você sabe a fórmula, mas não consegue interpretar. Então, peguei aqui uma questão da Science Gran Rio e elaborei uma outra no mesmo modelo Science Gran Rio para a gente entender. Então, vamos embora, dá o like e vem comigo. Gente, essa questão que eu elaborei, ela diz o seguinte: João é gerente de produtos financeiros no Banco do Brasil e está avaliando o desempenho de um novo investimento. A área de análise econômica modelou o lucro mensal L de X em milhares de reais. Então, ele chamou o lucro de L de X como função do valor investido X também em milhares de reais. Então, gente, veja, o lucro aqui, que é o L de X, está em milhares de reais em função do valor investido X. Então, primeira coisa que você tem que entender, o lucro é L de X e o valor investido ele chamou de X. E a função é dada por L de X igual a menos 2x ao quadrado mais 40x menos 150. Com base nesse modelo, qual o valor do investimento que gera o maior lucro mensal e qual é esse lucro? Ó, ele tá pedindo pra gente o valor do investimento que vai fazer com que o lucro seja máximo, vai fazer com que eu tenha o maior lucro e ele também pede o valor do lucro. Aí a galera diz, pô, é uma questão de função do segundo grau. Primeira coisa, ó, como é que eu modelo uma função do segundo grau? Ela é escrita assim, ó, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Professor,
Quem é o A? O cara que multiplica o termo ao quadrado. Então, o A é menos 2. Quem é o B? O cara que multiplica o termo elevado a 1, né? Porque x é a mesma coisa que x elevado a 1. Então, no caso, quem? 40. O B é 40, tá? Que é o cara que multiplica o x. O C é o cara que tá só. O cara que não depende de letra, o termo independente, ó. Menos 150. Beleza. E aí, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Vamos lá. Ó. Quem faz o papel do lucro é esse cara que vem antes da igualdade e tá aí isolado. E quem tá isolado aqui é o Y, ó. Então, você já sabe que quem faz o papel do lucro é o Y. E, veja, esse valor investido é o X. O valor investido é o X. Então, você já sabe que o lucro é o Y. E o X é o valor investido. E lembrem, quando A é negativo, tá? Qual é o gráfico de uma função de segundo grau? É uma parábola, né? Que pode ter a concavidade para cima ou para baixo. Sempre que o A for negativo, eu tenho uma parábola com a concavidade para cima, ó. E aí, o vértice está aqui em cima. O vértice, que é o ponto onde a função muda de sentido, né? Ó, vem, cresce, aí depois decresce. O vértice tá lá em cima, então ele aqui é ponto máximo. É por isso que na questão ele falou em quê? O maior lucro. Ele não falou em menor lucro. Falou no maior. Por quê? Porque como A é negativo, a parábola tem a concavidade para baixo e concavidade para baixo, o vértice está lá em cima, ele é ponto máximo. Então, se as questões falam em máximo, em mínimo, ele quer que você calcule geralmente o x do vértice e o y do vértice. Quem é o lucro máximo? O lucro máximo é o y do vértice. Porque quem faz o papel do lucro é o y. Agora, o x faz o papel do valor investido. Então, qual é o valor do investimento? Isso é o x do vértice. Se ele pegasse e colocasse uma questão assim, ó. A altura em função do tempo. Ó, isso é uma função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Quem faz o papel da altura é o y. Então, numa questão dessa, se ele disser bem assim, qual a altura máxima? A altura é o y. Então, ele quer o quê? O y do vértice. Agora, se ele dissesse, qual o tempo em que instante a altura é máxima? Instante é o tempo. Quem faz o papel do tempo é o x. Você calcularia o x do vértice. Tá vendo? É isso. Beleza? Então, gente, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Isso aqui é o A, isso aqui o B, isso aqui o C. O valor do investimento, que quem faz o papel do valor investido é o X, você vai calcular o X do vértice. Como é que eu calculo? Menos B sobre 2A. Então vai ficar, ó, menos, quem é o B? 40, sobre 2 vezes A, ó. O A aqui é quem? Menos 2. Vai ficar menos 40, ó. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 40 dividido por menos 4. Menos por menos dá mais, ó. 40 por 4, 10. Gente, como tá em milhares, 10 mil. 10 mil
é o valor do investimento que vai fazer com que eu tenha o maior lucro mensal. 10 mil. Isso é o X do vértice. Agora, gente, ele quer também quem é esse lucro. Ó, o lucro, quem faz papel é o Y. Você vai calcular o Y do vértice. Gente, já na segunda questão, essa eu elaborei, mas na segunda questão da Science Gran Rio, eu vou ensinar vocês como calcular o Y do vértice através da fórmula, tá? Mas aí eu vou dar uma dica, ó. Toda vez que você quer calcular o Y do vértice, como é que você calcula? Basta pegar o X do vértice, que no caso aqui é 10, e jogar ele aqui no lugar de X, ó. Gente, quando você acha o X do vértice, se você pegar o X do vértice e colocar na função no lugar do X, o resultado que você encontra é o Y do vértice. Para o X do vértice, eu tenho o Y do vértice. Então, o que é que você vai fazer? Ó, vou botar aqui no lugar de X quanto? Vou botar 10. Então vai ficar menos 2 vezes 10 ao quadrado, mais 40 vezes, no lugar de X, 10, menos 150. Gente, primeiro tem que resolver a potenciação, né? 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100. Então vai ficar menos 2 vezes 100, menos 200. Ó, 40 vezes 10, 400. Menos 150, ó. 400 menos 200, 200. 200 menos 150, 50, ó. Como tá em milhares, 50 vezes 1000, 50 mil. Resposta Lady B. Gente, dentro do curso eu mostro as questões que pedem valor mínimo e máximo com intervalos. É essa que eu disse que tem vários professores no YouTube resolvendo errado. Você pode procurar aí, vários. Que vai lá e calcula. Aqui nesse tipo de questão, eu quero que você identifique, bateu o olho, o que é que ele está querendo aqui? Você olha, falou em máximo, falou em mínimo. Se quem fizer o papel for o Y, você calcula o Y do vértice. Se quem fizer o papel for o X, você calcula o X do vértice. E uma dica, ó. Geralmente as questões que falam bem assim, ó. Qual o valor máximo? Qual o valor mínimo? A área máxima, a altura máxima. Quando ele pede valor máximo, valor mínimo, é o Y do vértice. Agora, quem faz esse valor ser máximo? Quem faz esse valor ser mínimo? É o X. Veja se não é. O lucro máximo, o maior lucro é o Y. Agora, o investimento que gera, que faz o lucro ser máximo, é o X. Então, geralmente quando ele diz quem é o máximo, quem é o mínimo, o valor máximo, o valor mínimo, é o Y do vértice. Agora, quem faz aquilo ser máximo, ser mínimo, é o X do vértice. Tranquilo? Vamos para a próxima. Gente, essa da Science Gran Rio, eu vou fazer ela de duas maneiras. Vamos lá. O valor máximo da função é, ó, pedir o valor máximo, o valor mínimo, é o Y de quem? Do vértice. Agora, se dissesse bem assim, qual o valor de X que faz com que essa função tenha um valor máximo? Se pedisse o valor de X, o X do vértice. Agora, pediu direto, valor máximo, valor mínimo é o Y do vértice. A gente só tem que tomar cuidado com as questões que têm intervalos, que dentro do curso a gente resolve, e é esse tipo de questão que eu já vi aqui, inclusive no YouTube, vários professores resolvendo errado.
Vamos lá. Ó, primeira maneira. Primeira maneira. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenvolver essa função. Ó, f de x, 4, e aí eu vou fazer assim, ó, que multiplica. Vamos lá. O primeiro com o primeiro. 1 vezes 6, 6. O primeiro com o segundo. 1 vezes menos x, menos x. O segundo com o primeiro. 6 vezes x, 6x. O segundo com o segundo, ó. X vezes menos x, menos x ao quadrado. E aí vai ficar assim, ó. 4. Vamos resolver isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar menos x2. Aqui, 6x menos x dá 5x. Mais quem? Mais 6. Esse 4, ó, tá multiplicando todo mundo. Então vai ficar, ó. Esse vezes esse vai ficar quem? Menos 4x2. Esse vezes esse. 4 vezes 5x. 20x. Esse com esse. 4 vezes 6. 24. Gente, ó. Isso aqui é o A. Menos 4, ó. Isso aqui é o B. Isso aqui é o C. Como é que a gente calcula, gente, o y do vértice? A fórmula é essa, ó. Menos delta sobre 4A. Prof, quem é o delta? Vamos lembrar? B ao quadrado menos 4AC. E aí vai ficar assim, ó. Quem é o B? 20. Então vai ficar 20 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é o A? Menos 4. E quem é o C? 24. Delta vai ficar, ó. 20 ao quadrado. 20 vezes 20. 400. Ó. Menos por menos. Mais. Vai ficar, galera, ó. 4 vezes 4. 16, né? 16 aqui vezes 24. 384, ó. Quanto dá 400 mais 384? Dá 784. Isso é o delta. Só que quem é o y do vértice? Menos delta, ó. Menos 784 sobre 4A. O A quanto é? Menos 4. Vai ficar menos 784, ó. 4 vezes menos 4. Menos 16, né? Gente, menos por menos aqui, ó, dá mais, né? Ficou 784 dividido por 16. Isso dá quanto? 49, letra D. Veja, como é que você poderia fazer essa questão? Achar o x do vértice aqui nessa função, ó. Menos b sobre 2a. Depois substituir no valor de x. Só que eu vou dar uma dica bem rápida. Gente, é o seguinte, ó. Toda vez que você pegar a função na forma fatorada. O que é a forma fatorada? Essa forma aqui, ó. Desse jeito. O que é que você vai fazer? Porque, ó, a função, geralmente ela vem assim, ó. Aí ela tá na forma fatorada. Gente, é só você pegar aqui, ó. Cada fatorzinho desse, ó. Esse aqui. E esse outro aqui. Esqueça o número. E iguala os dois a zero. Ó. Pego 1 mais x igual a zero. O x aqui é quem? Jogue 1 pro outro lado. Menos 1. Pego o outro. 6 menos x igual a zero. Ó. Jogo menos x pro outro lado. Vai ficar como? 6 igual a x. Gente. Você sabe o que seria o 6 e o menos 1?
são as raízes. Ó, quando eu pego esses caras, que a gente chama de fator, e iguala cada um a zero, eu tô achando as raízes da função. E lá no curso a gente vê, ó, o x do vértice é sempre a média das raízes. Se você pegar aqui, ó, uma raiz é -1, a outra raiz é 6. Se você somar os dois e dividir por 2, eu acho o x do vértice. E aqui vai ficar, ó, quanto é -1 mais 6? Dá 5, né? Vai ficar quanto? 5 meios, que é a mesma coisa que o que, gente? 2,5. Então, ó, como é que eu posso achar o x do vértice? Se a função tiver na forma fatorada, pegue cada fator e iguala a zero. Esses valores de x que eu encontro são as raízes. E aí, gente, quando eu tenho uma função do segundo grau, ó, o x do vértice, ele tá no meio das raízes. Ele tá no meio. Por isso que como é que a gente pode calcular o x do vértice? A média das raízes. Soma as duas raízes e divide por 2. Acabou. Ó, então, gente, como é que eu vou achar o y do vértice que a gente aprendeu? Como é que eu acho o x do vértice? Eu já achei, não já? Aqui a gente achou pela fórmula. Quando você pega o x do vértice e joga no lugar do x, você tem o y do vértice. Acabou, ó. O que é que eu vou fazer, ó? 4. Aqui no lugar do x, eu vou botar o x do vértice. Então vai ficar como? 1 mais 2,5 vezes, ó. Aqui no lugar do x, eu vou botar o x do vértice. 6 menos 2,5. Quando eu acho o x do vértice e jogo ele no lugar do x, você acha o y do vértice. E aí vai ficar, gente, ó. 4. 1 mais 2,5. 3,5. Aqui, 6 menos 2,5. 6 menos 2,5. Dá quanto aqui, gente? 3,5. Tranquilo? Ó, quanto é 4 vezes 3,5? Dá 14, né? Dá 14. Ficou aqui, ó, 14 vezes 3,5. Gente, quem já assistiu minha aula, lembra do dobrou meio? Conta chata, dobre um dos valores e o outro calcula metade. O resultado vai dar o mesmo. Veja se não é. Metade de 14, 7. Se você dobrar o 3,5, qual é o dobro de 3,5? 7. Pode fazer essa conta. 7 vezes 7 dá quanto? Com certeza, se você fizer 4 vezes 3,5 dá 14. 14 vezes 3,5 vai dar os mesmos quantos, gente? 49. Gente, isso eu mostro dentro do curso. Para você calcular mentalmente potências que você usa na matemática financeira. Então, galera, é isso. Gente, quem não está inscrito no canal, se inscreve, entra no grupo do Telegram, segue o nosso Instagram. Um beijão. Gente, adquira o curso, que o curso tá show. E você vai aprender matemática, matemática financeira e raciocínio lógico. Valeu, fui!